Oi, pessoal. Hoje o nosso tema é agricultura, né? Agropecuária. Aqui no mapa a gente pode ver a atual região do Oriente Médio, com destaque amarelo para o Iraque. Hoje essa região é o Iraque, claro, né? Mas há mais de 8.000 anos atrás eram outras sociedades. Foram nessas regiões, do Iraque, Egito, em que acredita-se que as primeiras formas de agricultura mais avançada surgiram. É disso que a gente vai falar agora. Mas antes disso, a gente vai começar com uma breve definição, bem rápida mesmo, para a gente entender o que é agropecuária. Primeiro, quando você não conhece uma palavra, você vai ter que entender o que aquela palavra significa. Então a gente pode dividir ela em duas: agro e pecuária. O agro vem de agricultura e a pecuária mantém o mesmo nome. A agricultura é um conjunto de atividades econômicas de produção de vegetais, frutas e verduras que servem para abastecimento humano e para os animais de criação, também para os pets, etc. E a pecuária é a atividade de criação de animais para o consumo humano. As duas mantêm fortes relações mútuas, ou seja, uma depende da outra, não existe agricultura sem pecuária, por isso que esse termo agropecuária é bastante útil. Mas elas se diferenciam de acordo com o país. Por exemplo, vamos olhar aqui no mapa. Se eu pego a Etiópia, é um país africano bastante. Tem uma moça aqui passando. Se eu pego a Etiópia, é um país africano, que ele vai ter uma forte presença de população em zonas rurais, que vão desenvolver uma atividade econômica bastante rudimentar. As relações deles com a natureza são relações mediadas com técnicas rudimentares. É o machado, a foice, etc. Ou seja, não vai garantir tanta produção. Mas se eu for, por exemplo, para a África do Sul, principalmente nessa região aqui oeste do país, em Cape Town, região metropolitana, nessa região de Joanesburgo, existe um tipo de agricultura e de agropecuária que é mais industrial, que ela vai utilizar de outras técnicas, de tecnologias, vai utilizar de várias técnicas de arado, de irrigação que são utilizadas há, há poucos anos, há séculos, né? O que isso quer dizer? A agricultura ela não é algo homogêneo. Cada país possui sua própria forma de produção, sua própria forma de lidar com a natureza. O que isso quer dizer? Ela vai ser diferente porque a relação sociedade-natureza é mediada pela técnica. O que é a técnica? A técnica de cultivo, que são diferenciadas, os utensílios utilizados, as tecnologias utilizadas. Então, em países que usam muita tecnologia, a produção tende a ser maior do que em países em que a tecnologia é rudimentar ou que são dependentes, às vezes, da força animal, né? Outra coisa importante, para a gente só resumir, a agropecuária serve para nos alimentar. Ela reflete o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida, nossos costumes, então vai variar de país para país, de cultura para cultura. E não há sociedade atual sem elas. Tá bom? Agora a gente vai ver algo que é tão importante quanto, que seria a produção. A gente viu a definição, vamos ver a produção, depois os problemas ambientais. Sobre a produção, a gente pode ver esse gráfico que ele mostra o quê? Aquele famoso gráfico que todo mundo já sabe. Dessa parte aqui é a produção em bilhões de toneladas de cereais. E essas duas linhas, principalmente essa aqui que está pontilhada, com esses traços, na verdade, é a produção. Então, há um crescimento grande de produção de cereais de 1961 a 2014. Aqui há esse decrescimento, essa diminuição, por causa do impacto do colapso da antiga União Soviética, da ex-União Soviética. Essa linha embaixo, azul, é a linha de exportação. Então, a gente pode ver que se produz muito mais do que importa. E o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos como soja, milho, café, cana-de-açúcar, dentre outros. Então, a principal pergunta é: qual é o nosso problema? É produzir ou distribuir? Seria distribuir, principalmente dar acesso às pessoas, porque o acesso é mediado pelo dinheiro. Se as pessoas não têm o dinheiro, as pessoas não têm acesso. E o dinheiro esse é mediado em dólar, que é o preço das commodities agropecuárias. Outro problema importante, além desse problema social de acesso, é o problema ambiental.
como o empobrecimento do solo, o uso inadequado dos recursos hídricos, o desmatamento para a monocultura, a poluição do ar, das fontes de água, dos solos. Isso tudo só é possível porque o nosso modo de vida urbano industrial, ele é destrutivo. O nosso modo de vida urbano industrial, capitalista, ele vê a natureza como algo a ser explorado da pior forma possível, de uma forma que gere lucro. E esse lucro tem que ser um lucro rápido, um lucro imediato e um lucro que não pense as próximas gerações. Então, futuramente, as próximas gerações talvez tenham mais problemas para se alimentar do que a nossa, por causa justamente disso. Hoje, por causa do coronavírus, a gente pode ver justamente isso. As pessoas só estão conseguindo se alimentar quando têm condições financeiras para tanto. Vivemos num país que tem muitas condições sociais, muitas pessoas têm muitas condições sociais adequadas, mas milhões não têm. Ao mesmo tempo, é um país que produz muito, mas essa produção não chega, porque o problema não é só produzir, o problema é dar acesso. E tudo isso, essa grande produção, se baseia na destruição do ambiente. Então, quais são os caminhos que nós poderíamos trilhar? Seria mudar o comportamento mundial, algo super difícil, já que a maioria dos países tendem a crescer e imitar o modelo estadunidense, que é um modelo destrutivo, que é o próprio capitalismo. E a outra solução, que é mais radical, seria uma mudança social estrutural, mudar o próprio sistema. Se o sistema se caracteriza pela destruição ambiental, temos que mudar o sistema para que o ambiente não seja destruído. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido. A gente foi bastante rápido porque esses conceitos vocês já sabem, a gente já trabalhou arduamente durante o começo do ano, então é mais para a gente poder ter essa ideia mesmo rápida, né? Leiam o material disponível, procurem videoaulas que eu vou passar também para vocês lá no Google Classroom e também nos grupos do WhatsApp, tá bom? Tchau, pessoal.